Olá, pessoal. Já deu start aqui na gravação, né? Acabamos de fazer o momento aí em Cantar para Avançar, mostrando a plataforma do Senai e, em especial, esse momento, né? O que eu comecei a gravar depois do momento, porque vamos fazer os vídeos aí do Encantar para Avançar e deixar aqui na plataforma, mais hospedado no próprio servidor aqui, né? Do digital, tá? Porque aí não tem questão, né? Porque se a gente põe no YouTube, por exemplo, né, tem questão de autorização, mesmo sendo da mesma casa, né, os Senais, como são inscrições diferentes, às vezes de estados diferentes aí, pode dar problema e derrubar o vídeo, tá? Aí por segurança, eu comecei a gravar só depois do Encantar para Avançar e, e logo, né, nas próximas aulas aí, esse momento ele vai ser reservado uns 5 minutos, 10 minutos, diferente da aula corrente, tá? Desculpa, pessoal. Vamos lá. Compartilhar nossa telinha aqui. Então, desculpa, pessoal. Retornando aqui, deixa eu ir lá para nossa sala, talão, para tirar, porque os controles aqui da gravação, eles ficam flutuando. Vocês não estão enxergando, mas eles ficam flutuando e só visível para eu, né? Então, deixa eu apagar as outras salas aqui. Deixar aqui o do próximo horário. Essa daqui eu vou fechar. Beleza. Só deixar as duas aqui, que são as gravações de hoje, tá? Então, pessoal, né, lembrando aí, nós já estamos, né, na sétima aula, né? Essa é a sétima aula aí da UC de Instalações Elétricas Prediais. E, né, já nesse ponto, nós já falamos aí sobre todas as atividades, a um, a 3, a 4 e o fórum de discussão, tá? Deixei até aqui na página os materiais complementares, quando requeridos, eles já estão aqui na página, na sala de vocês. E a última aula, né, a do dia 31, eu já comecei a falar, né, sobre segurança em eletricidade, mas não ao C6 propriamente dito. É porque essa parte aqui, ela é importante, porque a NR10 fala de segurança em instalações elétricas, né? Então, já que nós estamos falando pela primeira vez nesse curso de um tipo de instalação que é a mais básica que nós conhecemos, né, que nós vamos lidar, né, tanto com o projeto como para executar, ou seja, fazer a montagem observando o projeto, né? Então, e geralmente segurança e eletricidade é uma matéria muito rápida, às vezes tem 2 aulas, 3 aulas, tem uma turma que eu vou dar em sequência aqui, segurança e eletricidade, só deu 2 dias e são 4 exercícios, né? Então eu já fazendo aqui a antecipação, por isso que eu estou aproveitando ao ser de instalações elétricas prediais para a gente já discutir de um tema muito importante que a gente começou na aula passada, né? Que é o prontuário das instalações elétricas. Na aula passada, recapitulando aqui, pessoal, eu até baixei, né, a NR10 aqui, ó. Só ver aqui. Olha, acho que eu devo ter apagado aqui, mas não tem problema não. Vamos lá. Recordar é viver. Expõe NR, MTE.
Dependendo, dependendo aí, vão te pedir para entrar no ponto .gov para você acessar aqui. Nesse caso aqui, teve uma vez que pediu, né? Acredito que não estão pedindo mais para não, né, não fazer, não dificultar, né? Geralmente quem tem a inscrição ponto .gov é quem já tem uma idade, né? Se bem que hoje em dia o RG, né? Tem RG para criança. O meu primeiro RG que eu tinha 16 anos, né? Então, eu e meus sobrinhos aí, né? Que hoje, né? O mais novo aí tem 8 anos. Quando ele tinha acho que uns 4 já tirou RG, né? Então, geralmente os ponto .gov é quem já tem os documentos, pelo menos o RG, né? Que agora chama RNG, né? Registro Nacional, né? Geral aí, que é a sua carteira de identidade. Indo lá em NR10, como eu mostrei na aula passada, né? Você baixa, vou repetir lá em segurança e eletricidade, fica tranquilo. Vamos até apenas a NR10 aqui, deixa eu baixá-la. Sempre ele abre aqui e só apagar isso aqui que vai atrapalhar a gente, não só nessa aula de agora, né, mas em outras aulas aí. Então, o NR10, lembrando aqui, né, que na aula passada a gente foi em NR10. Nós já estávamos, né? Ó, o português aí, já no item 10.2.4. Lembrando aqui, ó, por isso que eu deixei aqui grifado, né? Para eu lembrar que a gente já falou dos critérios, né? O que que é essa carga superior a 75 quilowatts, né? Eu até mostrei aula passada aí, né? E depende da NT a 01, né? E também tem outras NTs aí que dá para você, né, fazer essa extração. A gente vai usar bastante a norma técnica aí de distribuição, né, da concessionária local, né? E aí, se não me falha a memória, tem umas tabelas lá para frente. Ah, que é a partida de motores. Sei que é uma tabela aqui. Se só espera um tantinho, pessoal. Que é de medição. Eu acho que é a NT 04 que mostra os transformadores. E, pessoal, acho que não é essa aqui. Não, aqui é a potência típica. Aqui é para 127 volts, né? Ramal que 220. Pessoal, eu acredito que seja outra. Mas já pegando o gancho aqui, né? Já que nós somos monofásico 220 aqui, né? Acima do consumidor o T, ó, 1, 2, 3, 4, 5, T5, que é o transformador de 112,5, igual eu falei na aula passada, você já está elegível a criar, né, que é constituir e manter o prontuário das instalações elétricas. Até na aula passada, né, recapitulando aí, deixa eu ver se é na 04 aqui. Ah, isso mesmo, ó. Bingo.
Só um minuto aqui, galera. Deixa eu colocar elas em perspectiva aqui. É a 01, né? Para quem, por exemplo, uma residência, né? A 02 também, né? Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, só que para unidades consumidoras, né? Né? É múltiplas, tá? E já a 04 aqui, pessoal, pegando aqui. Ah, não, é a 04 que é para múltiplas. Nós temos a tabela 32 da página 134. Provavelmente eu mostrei isso aqui na aula passada, né? Aqui está o famoso 75. Aqui está em volt ampere, porque tem a questão lá, lembra lá em eletricidade, o 0,92 fator de potência, né? Que a Agência Nacional de Energia Elétrica recomenda, né? Para não ter a ineficiência do sistema, e se for uma indústria, né, um grande comércio, ou seja, que tenha pelo menos um transformador de 75, aí você, né, já começa a pagar o reativo, né? Então, essa tabela atual aqui, em outras aulas eu mostrava que é da CELG, né, mas a gente precisa mostrar para o aluno, né, além da atualização, né, onde que ele encontra essas tabelas. Confesso que eu não sabia, né, descobri depois mexendo, me preparando aqui para a aula, né, inclusive transformadores trifásicos, né, aqui ele está invertido, né, ao passo que na 01, que fala só fornecimento em baixa tensão, né, direto lá do poste, sem transformador, por exemplo, tem a tabela de 220, né? Ó, mostra o monofásico e o bifásico depois, né? Já tabela 2, a mesma coisa, o monofásico, bifásico depois, né? 127/220. Aqui já, tabela 32 aqui, ó, fala 380/220. Ela inverte a ordem, né? Ela mostra o bifásico primeiro e o monofásico depois. Por isso que na aula eu disse que a menor tensão é o monofásico e a maior é o bifásico por padrão, tá? Só para vocês não se confundirem. Eu acredito que na hora de digitar aqui, o mais comum que eu já vi foi assim, viu? Confesso que sempre o menor primeiro e o maior, que é o bifásico, depois, né? Mono e bifásico. Mas acontece, viu? O importante é sempre o menor é o monofásico, o maior é o bifásico, né? E o bifásico vezes raiz de 3 que dá o trifásico, que é o 660. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Se eu preciso de um transformador a partir de 75 quilowatts, né? Se a tensão bifásica tem o primário, né? Tem o 13,8, igual eu expliquei, tem o 13,8 e tem o 34,5 kV para essas potências, né? O que difere é a tensão, né? Tensão do primário, já o do secundário pode ser o monofásico 220/380, o bifásico, ou o monofásico 127/220. Eu insisto, não sei porque eles colocam 110, talvez porque dê a metade aí, mas o correto é 127 volts. Então, essas duas tabelas aqui na norma antiga, existia também duas tabelas, era a 1 e a 2, da NTC 05, né? Lá da norma, lá da CELG, inclusive a Equatorial também utilizava. Daí eles mostram nessas duas tabelas, inclusive aqui, né, vai até o transformador de 300. Nas normas antigas e da CELG e da Enel, né, eles iam até o de 500 kV, né? Então, eu não, o que que eu acho, pessoal? Como a Equatorial Distribuição, ela tem o atendimento, por exemplo, lá no Pará, Rondônia, se não me falha a memória, Pará é certeza. Como eles têm o atendimento, né,
E nesses locais tem tanto 127 quanto 220, né, monofásico. Eu acredito que, e agora, quando você vai lá no site, lembra que a gente clica lá em normas em transição, né? Muitas ainda eram da CELG e essas aqui. Eu acredito que eles pegaram o material que já existe, atualizaram, né, para Equatorial. Tanto que aqui só fala Grupo Equatorial Energia, não fala Goiás, mas eles, né, colocaram a cara do seu material, né? E eu acredito que esse seja o padrão, né, deles, das regiões que ele. Eu não me lembro qual foi a primeira região que ele assumiu, né? Mas, assim, o sistema elétrico aqui, em Goiás, pelo menos, pelo que eu sei, ele tanca um de 500 kVA, né? Tem prédios aí de duas torres, por exemplo, né? 24 andares, né? Acho que é 25, se eu não me engano, lá um que eu já morei, né? Duas torres. É um transformador de 500, né? Enfim, então você tem os transformadores possíveis, dependendo da demanda que você vai ter que fazer um documento que chama liberação de carga. Essa liberação de carga aí, né, o professor deve ter comentado lá em projetos elétricos industriais, né? Essa liberação de carga, você anota uma RT, né? Ou se for um eletrotécnico, uma RRT, né? Falando que o cliente fulano de tal, sei lá, JC Distribuição, precisa de um transformador de 150 ou de 225, dependendo da demanda, né? Então, se, por exemplo, essa empresa tem um de 112,5, a partir de 112,5, ele tem que constituir esse prontuário de instalações elétricas, tá bom? A gente está recapitulando a aula passada aí. Então, a gente falou isso na aula passada, né? Só estou mostrando aqui, recapitulando. E o interessante, pessoal, é que ele fala que tem que criar, né? Constituir, manter, né? Ele é atualizado, né? Ele fala que manter o prontuário. Aqui ele não fala atualizado, mas aí ele fala contendo além do disposto no subitem, né? 10.2.3, as alíneas aqui, né? A linguagem jurídica, a linha A, a linha B, a linha C do item 10.2.4, que é o que fala sobre criar e manter o prontuário das instalações elétricas, né? Aí fala, além desses itens que eu vou mostrar para vocês agora aqui, e sim a aula de hoje, né? Você tem que obedecer o item 10.2.3. Aí na aula passada eu mostrei, ó, as empresas são obrigadas, ou seja, não é se ela quiser, é uma obrigação manter esquemas unifilares atualizados, né? Então, ele tem que manter, constituir o prontuário e manter ele, né? Só que esse prontuário, um dos elementos do prontuário é o projeto elétrico em si. E dentro do projeto elétrico em si, né, nós temos o diagrama, né, que ele chamou de esquema unifilar. Nós temos o diagrama unifilar. Então, também eu devo ter mostrado, geralmente eu mostro aqui hum, deixa eu ir lá deixa eu ver aqui, pegar matéria de projeto industriais. Ó, isso aqui é de um cliente da JC Distribuição, né? Esse aqui é uma das folhas dele, né? Mas esse aqui é o que a gente está comentando, é o principal. Ele é 127 volts, né? Monofásico, nesse caso aqui, esse de Marabá, né? E 220, ou seja, ele é monofásico 127, bifásico 220 e trifásico 380. Então, o projeto inteiro, né, pelo menos essa prancha aqui, né, existe mais pranchas, ele tem o detalhe do transformador, né, que é acima do 75 a um de 300, tá?
Então você tem os detalhes dele com vista frontal, vista lateral, vista superior, né? Detalhe da chave geral de proteção de 800 amperes, né? Em conformidade com a norma aí, na época aí de Marabá, né? A CELPA, né? Na época aí. Detalhe da caixa de inspeção de aterramento, detalhe do tipo de esquema de aterramento, TNS aqui, né? O terra e o neutro comum lá na medição e separados lá no quadro de distribuição, tá? O detalhe da planta de situação, mostrando da onde que está vindo a rede de média tensão, ó. Tá vindo um poste aqui, uma N1, né, normal tipo 1, lá em projetos do CEP, instalações do CEP, a gente vai aprender o que que é esse N1, né? Já dando spoiler, é uma rede normal. E os cabos são nus, ele tem um tipo particular de construção. Aqui ele fala que é um poste de 11 metros, suporta 300 decaquilograma força, não é quilograma não, viu? É uma unidade um pouco diferente aí, tá? É uma rede 13.8, tá mostrando aqui, né? E aí ele sai aqui, né, da rede, do tronco principal da rede, nesse poste aqui. Geralmente eles colocam até o identificador do poste, dependendo do projeto, né? Daí, ó, vem desse poste de 11 ms/300, esse também de 11/300, e para nesse outro de 11/300, que é a sede aí da JC Distribuição lá de Marabá, tá? Que é esse poste aqui. Então, essa empresa aqui, ela tem um grande porte e, no caso, é um transformador de 300 aqui, tá? Ó, 300 kVA. Então, essa empresa tem que manter, né, e atualizar o seu prontuário das instalações elétricas, inclusive, obedecendo o item 10.2.3, ele tem que ter os seus diagramas, né, os seus esquemas unifilares atualizados, né? Aqui ele subentende, ele não está dizendo com todas as palavras, mas ele subentende que você tem que manter o projeto elétrico atualizado, né? Se não, pelo menos o diagrama do projeto atualizado. Tem muitas bibliografias aí, inclusive do professor Wagner Lobosco, um abraço aí, né? E eu também defendo essa tese, né? Alguns profissionais aí da segurança do trabalho defendem a tese que, pelo menos, se você tiver aqui não está falando todas as letras, né? Ele não fala nem que projeto, fala só o diagrama unifilar atualizado, mas subentende-se que você precisa de um projeto, mesmo porque você tem que aprovar ele na concessionária local aí, né? Então, pelo menos o diagrama unifilar tem que estar atualizado. Se não tiver projeto, pelo menos você tem que ter um diagrama unifilar, né, lá no quadro, né, numa gavetinha ali colada atrás, um papel, pelo menos um A4, mostrando esse diagrama, mostrando da onde que está vindo, né, toda a alimentação e para onde que ela está indo, que é para dentro, lá do quadro geral de baixa tensão dessa unidade aqui da JC Distribuição, tá? Então, toda a configuração aqui atualizada, né? O tipo de eh, chave, né? A chave fusível aqui, a curva de atuação, né? Que mostra a tensão, né? Ela é uma 3.8, então por isso que mostra que o 15 kV, né? O elo fusível é o 12K, né? A curva de atuação deste, né? Provavelmente é uma atuação lenta, já que é uma indústria, tem vários motores, compressores aí com câmara fria, né? Então você tem uma alta corrente de partida aí quando você vai colocar suas máquinas, né, em funcionamento, né? É, mesmo porque eles têm também, né, os métodos de partida aí que a gente conhece, que a gente discutiu lá em instalações elétricas industriais, né? Então, na verdade, a gente ainda vai discutir, tá? Calma, tô indo para o futuro. O para-raio de redes, né? O transformador, né, que é o de 300 aqui, olha, 13.8 primário, 220, né, colocou aqui traz 110 ou barra, né, 110 aqui, né,
deveria ser 127, né? Toda essa configuração, a medição, ó, era CELPA na época, né? Centrais Elétricas do Pará, né? Proteção geral, quadro e, e, é, a queda de tensão aqui, né? As porcentagens, desde lá do transformador até no circuito mais crítico, né? O de maior potência, que é esse quadro de força e luz 11 aí, provavelmente também é porque é o mais longo, né? É o circuito mais longo dentro desse complexo aqui, que é a JC Distribuição, tá? É, Então tem que manter isso aqui atualizado. Prontuário, né? E o diagrama unifilar, que é um dos elementos do prontuário. Fechou. Agora vamos falar, né, dos itens, né? De todos os itens, né? No mínimo, o diagrama atualizado, né? Do projeto elétrico. Né? E item A, conjunto de procedimentos e técnicas administrativas de segurança e saúde implantadas e relacionadas à SNR, né, no caso a 10, né, e descrição das medidas de controle existente. Gente, é tanta coisa aqui, né, mas só para dar um panorama para vocês, eu vou. É porque eu dobrei aqui errado aqui. Eu vou lá em segurança e eletricidade aqui, né? Vou pegar um prontuário das instalações elétricas aqui. Geralmente eu pego esse da Vivo, que não mostra muita informação, tá, pessoal? Pegar esse da Bahia aqui, central de comutação, né? Então, esse aqui, pessoal, é o documento o prontuário das instalações elétricas, tá? É um documento aí gigantesco, né? Você vai nessa CCC, na verdade é uma estação rádio base, né? Só para vocês entenderem, é uma torre, né? É uma torre de celular, né? E aí essa torre de celular, ela é um transmissor, né? Ela recebe sinal dos receptores ou envia também, né? É dual o canal, né? E ela faz às vezes de um roteador, né? Como se fosse um roteador só que na rua, né? Semelhante lá aos satélites aí do Elon Musk, né? Então, esse prontuário das instalações elétricas são todas essas documentações numa juntada, ou seja, nessas 72 páginas aqui, desses documentos, tá? Só para vocês entenderem. Então, esse conjunto de procedimento, instrução técnica e administrativa, implantados relacionados à SNR, né? Eu posso ir lá embaixo aqui, ó. Ó, documento administrativo, ó, esse modelo de ordem de serviço relacionado à NR10, ou seja, relacionado à função aqui, né, de operador de subestação, né, os EPIs, né, eu posso considerar também como uma APR, uma análise preliminar de risco, provando, já que tem assinatura, né, provando que o funcionário tal, né, que foi trabalhar, aí depende, pessoal. Por exemplo, esse operador de subestação, o perfil dele é ser um eletricista de rede. Então, o eletricista de rede, ele faz plantão, né? Ele faz plantão e dependendo se não tiver nenhuma ocorrência, né? Geralmente o plantonista aí tem algumas tarefas aí para ele fazer que são agendadas, né? Mas no normal, se não tem agendamento, ele fica lá, né? De QAP, ou seja, esperando algo acontecer ou algum, né, uma montagem, uma manutenção, né, seja do usuário, seja da própria concessionária, para ele ir lá e atuar, né, fazendo esse serviço. Aí, quando ele atuar, se ele está de serviço, ele está de prontidão, mas não está executando, não tem nem sentido ele assinar essa ordem de serviço, tá? Ele entra, né, bate o ponto e tal,
né, dependendo aí da empresa, geralmente bate ponto. Aí, né, entra de plantão e fica aguardando, né? Vai fazer um serviço, então ele, né, pega a OS, né, que geralmente é uma análise preliminar de risco e faz o preenchimento dela, né, e inclusive comprovando com a assinatura, né? O pessoal também, atualmente, não faz isso só com documento, né, um documento impresso, mas também o pessoal faz com documentos digitais, formulários, né? E a vantagem de um documento digital, de um formulário, é que você automaticamente, quando assina ele, ele já está disponível lá para o pessoal, por exemplo, lá do Centro de Operação e Distribuição, né? Ou do pessoal aí da Vivo aí que faz o controle aí das estações rádio base aí. O pessoal chama de CCC, né? Por questões aí com o nome antigo aí das centrais telefônicas, chamava Centrais de Comutação de Circuitos. Beleza. Isso aqui é um documento administrativo, é um procedimento, né? É um procedimento administrativo que prova que o funcionário estava de serviço, tem a assinatura dele, prova que ele adquiriu os EPIs e EPCs, por isso que no item 6 aqui, ó, especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental aplicável, ó, aqui, ó. Essa aqui é a prova de EPI, ó. EPI, par de luva, né? Capuz de segurança aqui. Esse capuz aqui é um exemplo de um EPC, né? Coletivo, porque diminui o campo eletromagnético, né? Já que eu estou falando de equipamento de proteção, né? Esses equipamentos aqui, ó, tem uma empresa aqui em Goianira, que é a Tecmarx, não confundir com a Tecmax. Não, não confundir com a. Olha, até eu falei errado. Não confundir com a Tecmarques. Tem a Tecmax que eles fazem ensaio de equipamento de proteção individual e coletiva do pessoal que trabalha com linha viva de distribuição. Então, eles fazem testes de isolação para saber se o EPC ou o EPI, né, ele está ainda adequado, né? Geralmente o EPC, né? E se ele não tiver adequado, ele faz o devido ele desabilita ele, né? Se for uma cobertura rígida ou flexível, ele termina de cortar ela e faz o descarte, né? Para que a empresa não, e aí ele gera o laudo, olha, equipamento patrimônio tal, 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 foi considerado inseguro e foi descartado, beleza? Você vai ter que adquirir mais, né? Então é isso que um laboratório de aferição, né? Ó, igual tá aqui, ó, resultado dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva, né? Esse é o caso de distribuição. Tá vendo que eu tô falando de cada item aqui, mas não necessariamente as alíneas, né? Em ordem A, B, C e D, né? Eu estou falando delas aqui, né? Na medida que a oportunidade aqui no prontuário aparece, tá? Então, esses relatórios, né, esses resultados dos testes é o que eu falei agora há pouco. Certificação, né, de materiais elétricos em área classificada, área que tem risco de explosão, né? Que é o conceito aí de área classificada, né? Geralmente esses materiais elétricos eles são blindados, né? Para evitar justamente a explosão do local. Então já falei do item E, deixa eu marcando aqui, ó. Falamos aqui, ainda estamos falando do A, né? Falamos do A, do item E, do item F. é, Essa especificação aqui, ó, do equipamento de proteção coletiva, né? Que é saber quais os equipamentos relacionados estão aqui, né? No modelo da OS. Mas também tem, né? O certificado, né, de aprovação, né? Esse certificado de aprovação aqui, ó, você encontra na página do fabricante, né?
Esse fabricante, literalmente, ele fabrica o material, né? Ou contrata a empresa que faz essa fabricação. Depois vai em um laboratório, faz o teste. Se o teste fala que ele está próprio para, né, ser uma luva de vaqueta, por exemplo, depois vai lá no Ministério do Trabalho e Emprego, né? Autentica aqui, ó. Existe um cartório lá, né? Autentica. E aí o Ministério do Trabalho e Emprego, ele dá o aval e cria, né, o chamado certificado de aprovação, o CA, né? Inclusive criando o número para essa luva do modelo tal, né, da empresa tal, né, a Pableiras Security, por exemplo, né? Acabei de criar essa empresa agora. Aí cria esse certificado aí de aprovação, né? Então, são as especificações do material de proteção coletiva e individual, ferramentas também, né? Ferramentas isoladas para trabalho elétrico, né? Por exemplo, o quadro de baixa tensão, né? Outras ferramentas de teste aí, por exemplo, o megômetro, para saber a isolação entre o cabo, né, e o condutor aí, ou então entre a carcaça de um motor, né, uma máquina elétrica em modo motor e o rotor, né, as bobinas do rotor, né, saber se não estão em curto. Sei lá, certificação do termômetro também, saber que ele está aferido, para justamente para, né, para provar que aquele termômetro está mostrando a resistência de terra corretamente, né? Seja o que tem as sondas, né, as artes ou um alicate termômetro, por exemplo, né? Essa documentação de inspeções de sistema de proteção de descarga atmosférica, né, e aterramento elétrico são esses documentos aqui, essas inspeções, geralmente o engenheiro eletricista ele faz, né? O eletrotécnico ele pode até fazer, mas ele não pode assinar, né? Já é da alçada aí do engenheiro eletricista. Então, tem o laudo de conformidade das instalações elétricas que o corpo de bombeiro pede, tem o laudo, né, a ART sobre a resistência elétrica de aterramento, ele vai lá com o termômetro e testa e aprova, né, que dependendo aí do nível de segurança, em vez de 10 ohms, por exemplo, um posto de combustível e serviços, ele, dependendo aí do cálculo que a gente faz, ele tem que ter uma resistência de terra de 5 ohms, né, em vez de, né, os 10 ohms aí que parece que quase que virou lenda urbana, né? O pessoal acha que é só esse valor. Não, tem instalações, né? Existe um cálculo, né? Instalações em que o risco é maior e aí você tem que diminuir, né? Por exemplo, a máquina de corte a plasma aí da White Martins, o fabricante pede que a resistência de terra do sistema de aterramento tem que estar na casa aí dos 2,5 ohms, né? Então, existem essas diferenças aí. Então, esses laudos, a RT de projeto elétrico, a RT de execução do projeto, a RT do projeto de SPDA, a RT do circuito, né, da parte elétrica aí, estabilizada, né, geralmente em servidores aí, né, quem tem sistemas computacionais, você tem que ter em vez de você usar 1 quilo de estabilizador, né, você vai ter a rede elétrica que alimenta os servidores ali, né? A fazenda ali de servidores com a tensão já vindo da tomada estabilizada, tá? Devidamente estabilizada e devidamente, né? Com no break, quadro de transferência automática, né? O QTA lá com o controlador, né? Para fazer não só o controle, né? Do fator de potência, a questão lá do fator de potência, né? O horário fora de ponta, o horário de ponta, mas também, né, de salvaguardar quando dá queda de energia, que aí ele entra o no break e depois, né, entra em rampa com grupo motor gerador, né, dependendo se a queda for muito longa, né, geralmente uns 15 minutos aí ele entra. Então todo projeto, ART de projeto, ART de execução, tudo tem que ter.
Então, confere. Documentação comprobatória da qualificação, habilitação e capacitação. Capacitação, basicamente, né, no jargão aqui, não só do CREA, mas no Conselho Regional, né, e o Federal de Técnicos, né, é basicamente os eletricistas em geral. Todos os eletricistas, segundo o jargão, né, das duas casas, a Casa da Engenharia e o CREA é a casa dos técnicos, né? A capacitação são os eletricistas. A qualificação já são os técnicos e os engenheiros e os tecnólogos, né? Já a habilitação são os técnicos, os tecnólogos e engenheiros que têm o seu devido registro depois de se qualificar com um curso técnico ou superior, né? Vai na sua casa respectiva e tira a habilitação técnica, né? Para aí sim poder assinar, né? A famosa ART para os engenheiros e a famosa RRT de cada serviço, né? Para os técnicos, tá? Então eu tenho que saber se realmente, né? O eletricista, o técnico, o tecnólogo, o engenheiro, né? Dependendo aí às vezes eles cobram só a qualificação, só o curso técnico superior, né? Ou só a capacitação, né? E no caso do qualificado e habilitado, às vezes eles cobram os dois, né? Não só a qualificação, mas a habilitação. Porque, por exemplo, você é RT de carga e função, né? Eu já fui aí de uma construtora, todo e qualquer serviço relacionado à segurança do trabalho, né? Eu era o signatário. Então, eu fiz uma única RT, é, licitação, principalmente licitação, né? Um dos itens, né, de aprovação para concorrer ao certame é que tivesse um engenheiro eletricista, né? Um engenheiro, não eletricista, mas um engenheiro de segurança do trabalho, né? Poderia ser eletricista, né? Contratado para concorrer ao certame, né? Então, se é necessário, você tem que ter não só a qualificação, que é o diploma, mas a habilitação, que é o seu registro atualizado na sua casa, no seu conselho aí, né? É, relatório técnico das inspeções atualizadas, né? Igual eu falei, das inspeções atualizadas, a própria inspeção do prontuário das instalações elétricas, aqui no começo, ó, mostra todo um histórico aqui, ó, que foi feita uma visita técnica, quase como se fosse uma perícia, né? Ao serviço, aí ele fala tudo que aconteceu, tudo que ele encontrou, tira foto da estação rádio base aqui, né? E nesse relatório ele gera um cronograma de ações, né? Esse cronograma de ações é mostrando as não conformidades, geralmente são não conformidades, e caso essas identificando as não conformidades, você programa e depois, né, você realiza, dependendo aí da prioridade, quem que é o responsável, qual que é a metodologia de ação e qual o tipo de divulgação, né? Então, o grupo, nesse caso que o grupo motor gerador, né, ele estava numa sala inadequada, né? Prioridade alta. Quem que é o pessoal? Geralmente é o pessoal lá de redes, né, que lida, o eletricista de redes, que lida com a média tensão, né, com instalações de média tensão. Já o industrial, apesar do industrial ele ter um pé ali na subestação, mas ele não tem, não digo capacidade técnica, mas ele não tem treinamento, né, para fazer manobras e poder manipular esse circuito lá junto com o grupo motor gerador, né? Então, pessoal de redes, né, junto com o eletricista industrial depois da média tensão, né? Ele também pode ser o responsável por, né, fazer o plano de ação para colocar esse grupo motor gerador na sala adequada, né? Qual que é a metodologia? O pessoal vai identificar lá dentro da estação rádio base o local adequado. Se não tiver, ele vai construir esse local adequado, né, com um tanque lá, por exemplo, ali para escorrer o óleo,
nela, porque é um motor, né? Um motor a diesel aí, né? E todos os itens de segurança, com o encanamento ali, né? A liberação dos gases para fora ali, né? Para não deixar o ambiente viciado e por aí mais. Por aí vai, né? Divulgação dos dados, relatório informativo, né? Falando que foi feito, né? O próprio um relatório aí mostrando aí para a gerência, né? O pessoal da administração, né? Que é o pessoal que a engenharia de segurança aí responde diretamente, né? Apesar de ser engenharia, né? Responde a administração, né? Não só a engenharia, no caso aqui é a elétrica, tá? Então, todo esse cronograma de ações, nesse relatório, né? Ele vai ser apresentado. Aí, depois que tudo for feito, tudo for aprovado pelo signatário do prontuário da RT, do prontuário das instalações elétricas, ele vai olhar, vai fazer uma nova vistoria. Então, ele faz a primeira vistoria, cria o cronograma de ações, o pessoal da empresa faz as ações que ele criou aqui, né? Que ele programou e realiza, né? Eles realizam. E depois ele faz uma segunda vistoria para ver se tudo foi feito com esse prontuário em mãos aqui, e aí ele dá o ok, aí sim que ele emite a RT, né, indicando que a empresa fulana de tal, né, engenharia, tem o pré-requisito, né, tem o prontuário das instalações elétricas, né, criado, né, e atualizado aí, né, e geralmente a gente coloca aí no. É importante a gente colocar que ele vale um ano, né? Você não pode colocar sem data, porque senão eles podem utilizar essa sua RT ou sua RRT, né, para o resto da vida, né? E não te pagar nunca mais por isso, né? Então você tem que ter cuidado, você põe uma validade de um ano ou 2 anos, aí dependendo do quanto que você foi pago, né, do serviço, e você não vai se responsabilizar, né, até um ano ali, às vezes você marca outras, né, outras visitas técnicas aí, depende, tá? Então, desculpa se foi muito sucinto aqui, né, mas a gente, vocês tendo dúvidas aí, né, podem me contatar e a gente, próxima aula, a gente aprofunda um pouco mais, né? Lembrando que nós temos ainda, né, essa vantagem, que nós temos ainda mais 3 aulas, então a gente pode dissecar um pouco mais o prontuário das instalações elétricas, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou parando aqui o nosso compartilhamento e gravação, tá? Desejo vocês a tudo de bom, né? E até a próxima web aula, né? Querendo Deus e permitindo o Criador aí. Fiquem com Deus, pessoal.